Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Nesse segundo bloco, estamos ao vivo na parte da manhã. À noite tem a reapresentação. Estamos entrevistando hoje a vereadora, a doutora Regina Cioffi. Doutora, qual foi, assim, a sua proposta para poder desenvolver um tratamento adequado para os dependentes químicos em Poços de Caldas? Fábio, todos nós sabemos, eu tenho certeza que toda a sociedade sabe da gravidade que é o assunto dependência química. Isso é um assunto que envolve segurança pública, isso envolve organização de família, tudo. E nós temos esse grave problema, que não é um problema de Poços de Caldas, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Eu falo que nós estamos vivendo aí realmente uma epidemia, é uma grande, a epidemia do século é a questão da dependência química, que desenrola e leva a outros vários problemas, inclusive de saúde. E estamos falando que a dependência química é uma doença. É importante dizer que, inclusive, nós temos na nossa codificação no CID-10 o número referente à dependência química. Ou seja, nós estamos falando de patologia, de doença. Ora, álcool e drogas, né? Álcool e drogas. Dependência química, de uma maneira geral, o álcool é uma coisa que está realmente alastrando e destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo a sociedade. Não tenha dúvida. Então, quando nós fizemos a nossa proposta, nós pensamos nesse ponto de vista de que nós estamos falando de uma doença. E quando nós falamos da doença, nós não falamos da doença somente o paciente. A família está doente. E não adianta nós tratarmos parcialmente ou tratarmos subliminarmente ou de uma forma que não leve a uma eficiência no resultado do tratamento. Eu acredito que o tratamento da dependência química, ele precisa ser feito de uma forma holística, ampla e integrada e multidisciplinar. E tratar o dependente e a família, que são codependentes. Para que nós possamos ter esse tratamento, eu acredito que o município já passou da hora de ter aqui um centro para tratar os nossos dependentes químicos, os nossos jovens, e posso dizer até as nossas crianças. Porque temos, infelizmente, Geraldo, temos aí crianças de 10, 11, 12 anos, já com todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Homens, mulheres. Então, é uma epidemia. A minha proposta foi que nós pudéssemos estar pleiteando, e já havíamos pleiteado, a INB, que tem uma área ali próximo ao campo de cercado, uma área de 14 hectares, para que doasse essa área para o município. Por quê? É uma área que está lá, não está sendo utilizada para nada, não tem nenhum plano para essa área, a INB, e nós fizemos uma solicitação da possibilidade de doar essa área para o município, já pensando ali num centro para o tratamento do dependente químico. Construção, para erguer um prédio ali. De acordo com as normas, com a RDC, com a legislação, com os decretos do governo, enfim, tudo. E nós procuramos a direção da INB, a INB não ficou insensível à doação dessa área. Qual o passo que eu teria que fazer? Não disse não. Não disse não, e com grande possibilidade de doar. Porque, veja bem, a ANB, eu já tive a oportunidade de falar aqui, somente explorou. Né? Qual que é o retorno para a sociedade? Qual a compensação para a sociedade? Até o momento, nada. Assim como outras empresas também, que exploram e deixam apenas o passivo ambiental. Então, eu, conversando com a direção da ANB, eu falei, olha, seria uma forma de um resgate com a sociedade, de participar de um nó crítico, de um problema grave que nós estamos vivendo, que é a questão das drogas, da dependência química. E encaminhei um ofício ao prefeito, dizendo a ele dessa minha ideia e dessa possibilidade. Esse ofício foi encaminhado para a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde me responde, responde ao prefeito, ele me reencaminha, que nós não temos necessidade de nada, que nós temos todo o tratamento, que nós temos tratamento a curto, a médio, a longo prazo, que nós temos tudo, como se nós estivéssemos vivendo num paraíso em relação ao tratamento da dependência química.
Isso não foi, para questão de justiça, isso não foi respondido pelo secretário de Saúde, Dr. José Júlio Balducci, que quando esteve na Câmara Municipal, convocado pelos vereadores, disse em alto e bom tom: o nosso maior problema é a dependência química. É o maior problema que nós temos em relação à saúde. E o secretário adjunto não entende dessa maneira. Ele entende que não precisamos ter aqui nenhum tipo de tratamento. Ora, nós temos que pensar em verticalização do tratamento. O município tem que ter a sua condição de absorver e tratar os nossos jovens, de tratar os nossos pacientes, porque essa é uma grande necessidade da sociedade. Se você fizer uma pesquisa, um enquete, você vai observar que um dos grandes problemas que as pessoas querem resolver é a questão da dependência química. Então, eu acho que o município tem que buscar esse caminho. E qual seria o outro ponto? Que a sociedade organizada, que não é um problema dos agentes políticos, isso é um problema da sociedade como um todo. Isso é um problema de empresas, da sociedade organizada, é um problema de todos nós. É um direito que nós temos que proporcionar à nossa população a exercer a sua cidadania plena. E passa pela questão da dependência química. E as empresas poderiam, numa parceria público-privada, que é totalmente possível, como existe em São Paulo, por exemplo, construir este centro, que é claro, não é, o custo é alto. Eu sempre digo que saúde não tem preço, mas a saúde tem custo, e nós temos que saber gerir esse recurso com responsabilidade, que está muito aquém das nossas necessidades. E a sociedade organizada em parceria com a prefeitura, parceria público-privada, nós pudéssemos estar chamando as empresas à responsabilidade de participar desse grave problema de Poços de Caldas. Eu estou falando em Poços de Caldas, mas nós sabemos que o Brasil e o mundo. Então, essa era a minha ideia. E nós construirmos, temos ali a participação das empresas na construção, na manutenção e na gestão. É isso que eu ia perguntar, porque tem a construção e depois tem a manutenção. E na gestão. E com certeza. Agora, doutora Regina, eu concordo plenamente que há necessidade realmente de ter algum centro de tratamento para os dependentes químicos. Mas também eu acho que deveria ser feita uma análise do porquê de tantos dependentes químicos hoje no Brasil e no mundo. Porque eu acredito, a dependência química é um problema de saúde, mas é um problema de saúde, é um problema de segurança nacional, é um problema de educação. Então, já combater o problema da dependência química na ponta e não interromper o fluxo da corrente que alimenta o número cada vez maior dos dependentes químicos, nós estamos no caminho inverso. Então eu acho que tem que haver investimento sim, porque o problema já existe, já está ali. Então vamos combater o mal lá, na frente. Mas nós temos que combater o mal antes dele existir, que é investindo na família e na educação. Em relação a isso aí, eu vejo o seguinte, isso sempre existiu, a dependência química sempre existiu, mas era como câncer, não aparecia. A pessoa morria, morria de quê? Ficou doente, morreu, não sabe de quê. Hoje em dia existem inúmeros exames de resolução de imagem digital de altíssima qualidade, que permitem observar. Então, isso sempre existiu há um tempo atrás. Só que recentemente nós tivemos até numa capa de uma revista de circulação nacional, uma revista semanal, bebê 7 bilhões. Então, eram 4 bilhões, agora são 7 bilhões. Então o negócio explode, é a explosão demográfica da coisa. Isso é um crescimento na proporção e geométrica. A facilidade com que acontecem as ofertas, as procuras, com que se encontra a substância e com que as pessoas conseguem se ligar a ela através das dificuldades apresentadas pela vida. Mas eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tem que, se houver um investimento maciço, pesado, na educação, para controlar, porque é mais ou menos como saneamento básico. Não adianta ter saúde, oferecer o médico, oferecer o hospital, se não houver o saneamento básico. Você está sempre alimentando mais doenças. Como diz a doutora Regina, profilaxia. Tem que ter o saneamento básico para combater as doenças. A gente tem que fazer um intervalo, a Carol tem uma pergunta. A prevenção. O que é? Rapidinho? É Ricardo Silveira, do Conjunto Habitacional. Ele pergunta
Porque não foi resolvido de uma forma interna essa questão, já que você é uma vereadora da situação. Parece que você quis dar um início de indisposição entre possíveis aliados políticos, porque tudo isso veio à mídia e não foi resolvido de uma forma tranquila. Porque eu fui procurado pela mídia para dar uma entrevista em relação a essa questão. Porque durante a audiência pública, com a convocação do secretário, eu levantei na convocação e perguntei ao secretário, olha, eu recebi aqui um documento dizendo que nós não precisamos. E a imprensa depois me procurou e eu dei uma entrevista. Agora, eu não estou criando polêmica nenhuma. Essa é uma questão de ponto de vista. Eu acho que nós precisamos sim, que nós não temos condição, nós não temos hoje condição de tratar nossos dependentes químicos. E é uma necessidade da população. É a mesma coisa quando nós, por exemplo, nós tivéssemos aqui o câncer e não tivéssemos condição de tratar o câncer aqui. Então, isso não é polêmica que eu estou criando. Eu estou colocando meu posicionamento e, em detrimento de concordarem ou não, eu vou continuar lutando para isso. Okay. Não tenha dúvida. Então a gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, nós voltamos em instantes.